Joseph Murphy nasceu no dia 20 de maio de 1898, na cidade de Ballydehob, cidadezinha no condado de Cork, na Irlanda. Seu pai, Dennis Murphy, era diácono e professor da Escola Nacional da Irlanda, uma instituição jesuíta. Sua mãe, Ellen, cujo nome de solteira era Connelly, era dona de casa e mais tarde deu à luz outro filho, John, e uma filha, Catherine. Joseph Dennis Murphy foi criado numa casa de educação católica. Seu pai era muito devoto e, na verdade, era um dos poucos professores laicos que dava aula para os seminaristas jesuítas. Ele tinha um amplo conhecimento geral e desenvolveu em seu filho o desejo de estudar e aprender. A Irlanda, naquela época, passava por uma de suas muitas depressões econômicas e várias famílias passavam fome. Embora seu pai, Dennis Murphy, tivesse um emprego fixo, sua renda mal dava para sustentar a família. O jovem Joseph Murphy estava matriculado na Escola Nacional e era um aluno brilhante. Ele foi estimulado a estudar para o sacerdócio e foi aceito como seminarista jesuíta. No entanto, quando chegou ao final da adolescência, começou a questionar a ortodoxia católica dos jesuítas, pois para ele não fazia sentido todos esses conjuntos de crenças expostas. Pelos questionamentos, se retirou do seminário. Como seu objetivo era explorar novas ideias e ganhar novas experiências, na Irlanda isso parecia irreal, tudo que não parecesse com a cultura da cidade, à procura de novos ideais. Joseph Murphy, no início de sua fase adulta, teve uma experiência com oração de cura que o levou a deixar os jesuítas, porque para ele não fazia mais sentido. Se despediu da família para buscar novos horizontes em um país que praticamente era o sonho de todo jovem. Estados Unidos da América. Em um navio para a América, embarcou sozinho em 1922, com 24 anos. Não muito distante dessa mesma época, 10 anos antes, aconteceu o evento trágico histórico, 14 de abril de 1912. O RMS Titanic irlandês colide com um iceberg em sua viagem inaugural, tornando-se assim o navio mais famoso do mundo por sua trágica história, dando início a uma história marcante, abalando todo o país da Irlanda. Faltando pouco de um mês para completar 24 anos, e com frio na barriga por fazer uma viagem internacional nos mares gelados, seguindo a mesma rota por onde o navio RMS Titanic passou, intimidado pelo medo que assombrou na infância, ele fez a sua oração e seguiu sua viagem mesmo que intimidado. Chegou ao centro de imigração da Ellis Irlanda com apenas $5 no bolso. Ele viajou como passageiro de terceira classe a bordo do RMS Cedric, navegando de Liverpool, na Inglaterra, para o porto de Nova York. No manifesto de passageiros do navio, Joseph Murphy não tinha nenhuma ocupação profissional. E em seu check-in, marcou sua ocupação listado como químico, o termo britânico para farmacêutico. Sua chegada a Nova York, uma cidade imensamente grande, seu primeiro projeto era encontrar um lugar para viver. Em poucos dias, e sem lugar para ficar, teve sorte de achar uma casa de cômodos onde acabou dividindo um quarto com um farmacêutico que trabalhava em uma farmácia local. Foi aí que a primeira coincidência surgiu. No navio RMS Cedric, ele constou em seu check-in que sua ocupação profissional era farmacêutico. E logo, seu novo colega que passou a dividir moradia era um ajudante farmacêutico. Muita coincidência. Suas palavras proferidas tiveram poder de se manifestarem. O conhecimento de inglês de Joseph Murphy era mínimo, seu idioma era gaélico do país da Irlanda. Então, como a maior parte dos imigrantes irlandeses, Joseph Murphy trabalhou como diarista e ajudante, ganhando o suficiente para pagar o aluguel e a alimentação. Em Nova York, na busca pelos seus ideais, não demorou muito tempo, ele começou a frequentar a Igreja do Cristo que Cura, parte da Igreja da Ciência Divina do Novo Pensamento, onde Emmett Fox se tornou ministro em 1931. Joseph Murphy estava cada vez mais fascinado pela metafísica, ensinados pelo movimento do Novo Pensamento. Ele e seu amigo, que dividia a moradia, tornaram-se grandes companheiros. Quando surgiu uma vaga na farmácia em que seu amigo trabalhava, ele foi contratado como assistente do farmacêutico. Inscreveu-se imediatamente numa escola para estudar farmácia nos próximos anos, se formando em Química,
Joseph Murphy foi de muita serventia para aquele farmacêutico que o contratou. Com sua mente alerta e seu desejo de aprender, não levou muito tempo para que Joseph Murphy passasse nas provas de qualificação e se tornar farmacêutico habilitado. Ganhava agora o suficiente para pagar o aluguel de seu próprio apartamento. Vivendo uma vida estabilizada em Nova York, após alguns anos, comprou a farmácia daquele farmacêutico que o contratou. Ele mesmo varria a fachada de sua farmácia e era adorável e amável com os moradores que ali residiam e trabalhavam. E nos anos seguintes teve um negócio de sucesso. Joseph Murphy se tornou um farmacêutico requisitado em Nova York. Joseph Murphy tinha uma mentalidade de médico. Era muito amável e adorada pela clientela, passando a ser chamado de Dr. Joseph Murphy. Aquele farmacêutico era um verdadeiro médico para aqueles que ali residiam e trabalhavam. Yes. 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial na Europa. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Joseph Murphy se alistou no exército e foi designado para trabalhar como farmacêutico na unidade médica da 88ª Divisão de Infantaria Militar dos Estados Unidos. Naquela época, com muitas mortes e um aglomerado de soldados feridos, o farmacêutico Joseph Murphy, sobrecarregado pelas cenas da guerra que vivenciou, renovou seu interesse pela religião da ciência divina e começou a ler bastante sobre várias crenças espirituais. Início da década de 40, após sua dispensa do exército, decidiu não retornar à carreira farmacêutica, pelas imagens mentais de um clima de guerra e momentos sombrios que o assombravam distraidamente. Vendendo sua farmácia local, decidiu que precisava viajar para se dedicar em seus estudos, fazendo cursos em várias universidades, tanto nos Estados Unidos e em outros países. Por causa de seus estudos, Joseph Murphy foi atraído pelas várias religiões asiáticas e seguiu para a Índia a fim de aprendê-las a fundo. Na Índia passou muito tempo com os sábios indianos aprendendo a filosofia hindu, onde se tornou PhD pela Universidade da Índia. Na Índia, embora estudasse com alguns dos professores mais inteligentes e de maior visão, Joseph Murphy foi influenciado pelo autor indiano, Dr. Thomas Troward, famoso jurista, além de filósofo, médico e professor, falecido em 1916. Vivendo na Índia, Joseph Murphy teve o autor Thomas Troward como seu mentor e guia intelectual do novo pensamento, pois ele tinha uma forte paixão em decifrar as interpretações bíblicas, inspirado pelo poder pessoal oculto de Thomas Troward. Joseph Murphy, inspirado pela intelectualidade oculta de Thomas Troward, aprendeu sua filosofia, teologia e direito. Meados da década de 40, regressando para os Estados Unidos em Los Angeles, Joseph Murphy novamente já era um membro ativo da Igreja da Ciência Divina, sendo acompanhado pelo fundador Ernest Holmes em 1946. Joseph Murphy foi ordenado para ensinar e palestrar em Rochester, Nova York, e mais tarde no Instituto de Ciências Religiosas em Los Angeles, galgando seu vasto conhecimento e amor para o público e se tornar ministro à frente do novo pensamento. Lançando seu primeiro livro em Los Angeles como sua quinta obra, São João Fala, datado em 1948. Uma reunião com o presidente da Associação da Ciência Divina, Ervin Gregg, levou-o a ser reordenado na Ciência Divina e ele se tornou o ministro da Igreja da Ciência Divina de Los Angeles em 1949, onde ele construiu em uma das maiores congregações do novo pensamento no país. No próximo episódio da jornada que levou Joseph Murphy ao sucesso, você verá como usar os poderes mentais da mente subconsciente e como o Dr. Joseph Murphy mudou a vida de muitas pessoas. Não perca o próximo episódio. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transbordará. Esse é o Salmos 23. Você vai se surpreender com o que aconteceu com a minha vida.
Comecei desesperadamente a buscar a Deus para que as coisas pudessem melhorar, porque já tinha tentado de tudo e nada. Comecei a assistir todos os vídeos de Salmos da Prosperidade, como os Salmos 23. E sim, isso me animou muito e tranquilizou muito o meu coração. Botei toda a minha força e recitava de dia e de noite os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E ouvia esses salmos repetidamente, ao ponto de até ter decorado. E o que me deixou em profundo estado de pânico foi quando, passados várias semanas, absolutamente nada acontecia. O mais desolador foi ver o tempo passar, as dívidas aumentarem, meus sonhos se distanciarem de mim e nenhuma melhora de fato acontecer. Comecei a entrar em desespero, não por mim, mas pela minha família, que estava numa situação de muitas restrições econômicas. Só quem tem um filho e você o priva de ir junto de você ao supermercado para que ele não deseje algo que não possa comprar é que você sabe a dor de um pai. Eu já estava cansado de fazer orações, repetições, afirmações, meditações, e tudo continuava na mesma situação. Só quem vive este drama e passa por esta angustiante situação sabe como é triste. Comecei a perder a fé e a ver que meu destino era esse e que as promessas de Deus não eram para todos. Aquele fogo espiritual que havia em mim foi apagando e eu fui me tornando uma pessoa amarga, cética e realista, e as coisas só pioravam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não saía da minha cabeça. Na verdade, essa promessa ardia dentro da minha alma. Até que me deparei com um anúncio falando de uma poderosa técnica para ter suas orações atendidas em até 24 horas, que eram as orações mentais, que têm o poder de modelar todo o nosso espírito, mente e circunstâncias. Claro que duvidei, mas quis por curiosidade ver do que se tratava. E a promessa era ter todas as suas orações imediatamente atendidas por Deus, com 17 poderosas orações da riquezas feitas mentalmente através de um manuscrito de orações. Então aceitei o desafio e comecei todos os dias pela manhã e à noite a fazer as orações mentais, lendo silenciosamente em forma de meditações as orações destes manuscritos que iam deslizando suavemente em minha mente, o que imediatamente já me dava uma sensação de alívio, paz e confiança. E nos próximos dias, o que sucedeu foi que vi as coisas darem certos em tudo que eu empreendia, os meus esforços. Dinheiro inesperados começaram a entrar. Clientes começaram a aparecer de todos os lados, e em pouco tempo me vi mergulhado em muita prosperidade e oportunidades de serviços nunca antes imaginado. E claro, nunca larguei estas minhas orações mentais, porque isso modelou a minha vida para uma nova realidade de felicidades, conquistas e realizações de sonhos. Se você quer mudar de vida, ter mais dinheiro, ter todos os teus sonhos realizados, você também tem que fazer estas orações mentais usando as 17 orações da riqueza. Por isso, para te ajudar, deixo bem aqui embaixo o link de acesso a estas mesmas orações mentais das 17 orações da riqueza na descrição deste vídeo. Este link de acesso vai fazer você aprender a usar as suas orações mentalizadas e meditativas para ter respostas imediatas e até quase instantâneas, para de fato ver que o Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. O link está aqui, logo embaixo deste vídeo.